Oi, está começando mais um Tempos de Escola. Essa série aqui, ela é toda dedicada a pessoas que, de alguma maneira, estão ligadas ao futebol. Nossa convidada de hoje já está aqui, mas nós vamos mostrar uma foto na época que ela estudava. Vamos ver se você reconhece. Vamos lá. Aí. Olha, eu vou falar que não mudou muito, não. Mudou, claro, mas não muito, assim, muito não. Ela já chegou aos estúdios, vamos mostrar a chegada dela. É a Milene Domingues. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Nós vamos falar de uma época que você estudou na Escola Estadual Professor Leme do Prado, na Zona Norte de São Paulo, no período de 91 a 96, quando cursou a 6ª série do ensino fundamental. Você ficou até o 3º ano do ensino médio lá, né? Muito bem. Eu fico com a impressão que já na escola você já amava futebol de alguma maneira. Eu estou errado? Não tá não. Obrigada, viu? Agradeço a homenagem aqui, que fazer nós lembrarmos do tempo da escola é demais, ainda mais depois de tantos anos. E a foto ali, se vocês perceberem, eu já estava com a camiseta do Corinthians. Ah, é? Já é a foto para a escola, eu já estava de camiseta do Corinthians. E nessa época eu já era apaixonada por futebol, já jogava, quando me deixavam no colégio com os amigos, ou a dona da bola mesmo, levava a minha bola e quem não me deixasse jogar também não ia jogar com a minha bola. Mas sempre, eu acho que eu não me lembro de algum momento na minha vida que eu não tenha sido apaixonada por futebol. Bom, eu imagino que você era meio menina, meio menino, nessa coisa do jogo, mas eu queria saber, a bola, como você faz embaixadinhas incríveis, assim, foi na escola, foi em casa, foi no quintal. Qual foi a primeira vez que alguém notou, ou você mesmo, que você tinha essa habilidade incrível? Olha, Serginho, para eu notar, demorou. Eu já estava até fazendo embaixada nos intervalos dos jogos do Corinthians. E para mim nunca foi algo tão diferente o que eu fazia. Muito pelo contrário, era algo que eu gostava, me divertia, ficar controlando a bola. Mas essa repercussão de que os outros faziam de ser uma coisa tão diferente, uma menina fazer embaixada, isso demorou para cair a ficha que não existiam outras meninas com essa capacidade naquele período. Hoje a mulherada manda muito bem e participa até de campeonatos de freestyle, que faz umas coisas, uns malabarismos super difíceis com a bola. Na época eu era o chamado feijão com arroz, direita, esquerda, joelho, cabeça, algum truquezinho e olha lá. Mas eu não achava que isso era tão diferente. E a primeira vez que eu fui assim convidada para fazer apresentação em público foi por uma agência de modelos. Todo mundo ficava enchendo o saco da minha mãe, olha, faz umas fotos dessa garota, que ela pode fazer algum comercial. E aí a família juntou lá, fez uma vaquinha todo mundo para fazer um book que na época era caríssimo. E eu fui para essa agência fazer essas fotos. Um pouco contrariada, porque eu não me achava nenhum estilo, nem jeito de ser modelo. E fui para variar com a minha bola. Minha bola era como minha bolsa. Onde a mulher usa bolsa, eu usava a bola. Onde eu ia, eu estava com uma bola grudada. E aí acho que chamou a atenção do dono da agência e foi assim que ele me convidou para quando tinha desfiles, ao invés de eu desfilar, eu fazia embaixada. Muito bom. Mas vamos voltar para a escola e a gente já volta para a bola dentro da escola. Tá bom. Por que seus pais escolheram essa escola? Porque é perto da sua casa, porque o ensino era bacana. Qual a razão? O primeiro motivo foi a proximidade de casa. Eu morava muito próximo, era atravessar... Na Zona Norte de São Paulo, Na Zona Norte de São Paulo, na Avenida Imirim. Eu morava atravessando a rua da escola. E como meus pais trabalhavam, né? Minha mãe e meu padrasto trabalhavam, então morar próximo do colégio era mais fácil de acesso, mais fácil por segurança. Somos em 6 irmãos, então
em períodos diferentes, um buscava o outro, eu buscava meus irmãos mais novos, depois ia estudar. Então, o primeiro motivo foi a proximidade. E minha mãe daquelas que cobrava muito o ensino, e quando chegávamos com o boletim final no fim do ano, falava, olha, passei de ano, não era assim, parabéns, tal, era, você não fez mais nada que a tua obrigação. Ela falava, você estuda para você, não é para mim. Mas no final ela tá certa. Claro, claro. Então ela, assim, sempre foi de cobrar muito. E eu acho que isso é um mal de mãe, viu? Porque hoje eu faço a mesma coisa com meu filho. Com o Ronald. Você, quando chegou à escola pela primeira vez, o que você viu? Como era a escola para você? Ela era gigante? É muito ela era, grande. assim, você não conhecia ninguém? Ou você já estava desde criança, então já era um ambiente muito familiar? Não conhecia ninguém. E o que hoje o pessoal diz aí dos bullying, eu sempre sofri por jogar futebol, por ser uma garota meio menininho, né? Então eu só queria estar mais no meio dos garotos. Raramente eu tinha amiga, assim. Eu fui tendo amiga com uns anos, mas na sexta, sétima série, assim, foi algumas em especial, mas eu não era de sair muito. Quando saía era para jogar futebol e eu, normalmente para jogar era sempre com os garotos. E no intervalo das aulas, futebol? No intervalo, com futebol, os garotos. Com os garotos. Agora, você lembra como é a escola? Você passa por lá às vezes? Sempre. Entra? Não, faz muito tempo que eu não entro. Eu entrei algumas vezes até para pedir alguns documentos, né, para poder. Eu voltei a estudar num período que eu morei na Espanha para ser treinadora de futebol e precisava do histórico escolar, mas não faz um tempo já. Isso faz pelo menos uns 5 anos que eu não entro. Bom, então a gente aqui sempre determina para que você veja alguns amigos da época e eles se transformam em repórteres para mostrar como era a escola e como é hoje. Vamos lá bacana. ver quais são as pessoas, ou qual é a pessoa. Vamos lá. Oi, Milene. Eu tô aqui com a Tânia, no Leme, pra gente dar uma olhada, ver se mudou alguma coisa, ver como que tá. A primeira vez que eu vi a Milene foi aqui na escola, quando a gente começou na 7ª série. Ela era loira, tinha o cabelo comprido, era uma pessoa muito legal. O pátio mudou bastante. Aqui em cada vão desse tinha um banco, que a gente já saía da sala, já ficava sentado. E o palco continua, O palco continua mesmo, igual, onde a gente mesmo. fazia peça de teatro. Esse laguinho com chafariz é novo, não Tinha tinha, uma ficou árvore muito aqui lindo. gigante em frente a essa sala de aula. Lembra das aulas de laboratório? Vamos ver como é que tá o laboratório. Nossa, Rê, Nossa, que diferença. mudou bastante. Aqui tinha carteira normal, porque enquanto a escola passava por reforma, a gente tinha aula aqui. A gente sentava do lado esquerdo ali. Aqui tinha um aquário enorme, gigante, que a gente comprava peixinho na feira de domingo pra trazer. Nossa, esses bichinhos aqui, será Eu que são acho que daquela ainda época? são os mesmos. Ai, que aflição que dá de pegar essas coisas, a cobra horrível. A Milene começou a fazer as embaixadinhas quando a gente estava mais ou menos na 8ª, passando pro primeiro colegial. Aí ela, tipo, faltava às vezes, aí a gente passava depois a lição pra ela. A mãe dela fazia bolos pra gente, então era legal. Então a gente trocava, mas a gente ajudava ela e a mãe dela dava o bolo pra gente, que era uma maravilha. Olha só que diferença. Na verdade, no começo só tinha esse pedaço, né? Essa quadra, que ela veio depois. Que a gente fazia as rodinhas de vôlei, aí tinha as traves de futebol aqui e lá. Vamos dar uma olhadinha numa sala pra ver se mudou alguma coisa, se tá tudo igual? Vamos ver. Nossa, quanto tempo, hein, Rê? Mas não mudou muito, não. Aliás, Não, acho que não mudou. não, As cadeiras não. acho que são as mesmas. É, as cadeiras são as mesmas coisas, mas a pintura, só a lousa permanece a mesma. Ai, que saudade. Bons momentos. Bons momentos.
Nós tínhamos alguns professores marcantes, né? Que um deles é o Pedro Paulo, né? Que não tem como esquecer. Ele tem quase 2 metros e pouco. Quando ele passava, ele tinha que abaixar a cabeça na porta, porque senão ele batia. Mas pra mim o mais marcante era a dona Lucy, que era a diretora, que ela punha o nariz pra fora da diretoria, não sobrava um aqui nesse corredor. A gente gostava bastante de falar, a gente prestava atenção na aula, mas a gente era bem matraca, assim. Mica, só faltou você aqui, pra gente poder sentar no pátio, ficar com aquelas conversinhas. Foi um prazer relembrar os tempos de escola que a gente tinha aqui. Desejo muito sucesso pra você, muitas felicidades, tudo de bom pra você. E fica com Deus e um beijo pra vocês. Beijo, tchau. Muito legais, muito divertidas. Muito. São amigas ainda? São, a gente se fala assim, mais por rede social, né? Ah, tá. Acho que até por essa coisa de eu ter ido morar fora tão... eu tinha 20 anos e fiquei até os 31, eu tô há 3 anos aqui no Brasil. Então, morar fora, assim, acabou distanciando o contato diário, o contato mais... Agora, o bolo da sua mãe devia ser demais, né? Porque, nossa, elas faziam qualquer coisa, assim, para dar um reforço escolar e tal. É verdade. E olha, os últimos, assim, anos do colegial, primeiro, segundo e terceiro, foram bem difíceis porque eu já fazia as embaixadas... profissionalmente. Então, eu viajava muito. Eu tive períodos de passar 1 mês na Argentina, 1 mês no Japão. Então, foi difícil para mim. Teve um ano, um segundo colegial, que eu acabei repetindo por faltas. Não foi nem repetindo porque eu acabei desistindo antes que me repetissem, mas por causa de viagens. E elas me davam a maior ajuda. Minha mãe me dava um bolinho depois, um bolo de chocolate maravilhoso. Mas sim que me ajudaram bastante, porque eu não tinha condições mesmo de frequentar o colégio. Entendi. Então eu tinha que estudar nas viagens. E não tinha essa coisa da internet hoje, né? Hoje a gente busca as coisas pela internet muito mais fácil. Bacana. Você, bonita, jogando muito bem bola, não é? Como era essa relação com os garotos? Não só esportiva, né? Porque você jogava bem. Tinha ali, assim, as pessoas se encantavam? Eu acho que eu nem dava muita abertura para isso. Eu fingia... Eu acho que nessa época, fingir que não entendeu era a melhor solução. Porque... Assim, às vezes se alguém chegasse mais diretamente, eu falava, olha, eu prefiro a amizade, melhor ter amizade do que namorar, porque eu... Senão não vou poder entrar em carrinho com você. Né? A marcação mais forte. Ou nos outros, que ele vai ter ciúmes. É verdade. Então eu sempre busquei, preservei a amizade mais do que um namoro. Difícil, assim, eu dar abertura para a pessoa. Muito bem. No próximo bloco, a gente vai falar a respeito dos professores, de como você era dentro da sala de aula e também, evidentemente, continuar falando dessa coisa do futebol que você ama tanto, não é? Tempos de Escola, volta já. Bom, a gente segue aqui com Tempos de Escola, nessa série dedicada ao futebol. Eu estou conversando com a Milene Domingues, que a gente está falando numa época que ela estudou na Escola Estadual Professor Leme do Prado, na Zona Norte de São Paulo. Agora eu queria que você falasse um pouco de como era você dentro da sala de aula, das dificuldades de matéria ou não, da tua aplicação, se você sentava na frente, no meio, atrás, da sua relação com os professores, se era boa ou não, dependia de professor a professor. Como era você dentro da sala de aula, Milene? Olha, Serginho, dependia assim, eu sempre gostei de sentar na frente, eu não gostava de sentar no fundo, na frente, no meio para frente, no fundo, algumas vezes que os professores trocavam, colocavam os bagunceiros na frente para eles poderem ficar um pouco mais de olho, a gente ia mais para trás. Mas se eu tivesse a opção de escolher, eu sempre gostei do meio para frente. E com os professores, assim, obviamente que tem matéria que você se interessa mais. Eu sempre me interessei mais por matemática, gostava de português, nunca me interessei por história. História era algo que era uma pedra no meu sapato, porque eu não gostava. Demorava demais a entender, não tinha muito tempo, assim, nunca li muito, e os livros que nós tínhamos do colégio,
Eu hoje vejo os livros do meu filho são muito mais interessantes do que os meus na minha época. Verdade. Então, não me interessava mesmo. Mas dentro da sala de aula, assim, tinha dia que eu acho que quando eu comecei a fazer as embaixadas, eu voltava com mais histórias. Então, eu viajava demais, então acho que eu passei a ser um pouco mais tagarela. Mas eu nunca tive, assim, problema de comportamento no colégio, não. Agora, os professores, sabendo que você já era uma princesa, depois você virou uma rainha das embaixadas, de que jeito... claro que não interferia na matéria, mas eles comentavam, a sala sentia feliz, brincava com o fato de você já estar aparecendo, né, em jornais, em televisão, fazendo embaixadinhas? Eu acho que a sala não, porque era uma sala que quando eu comecei, eu já estudava nesse colégio há uns 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos. E os professores, eu acho que até me davam uma chance a mais, ou se tivesse que entregar um trabalho, ou se eles já tivessem a pretensão de dar um trabalho, já falava comigo sobre data, se eu ia estar viajando, para poder adiantar, ou me dar um prazo maior. Enfim, os últimos anos no colégio eu tive muito a ajuda dos professores e dos alunos para concluir os estudos realmente. Então, as viagens me complicavam, mas tanto os professores quanto os alunos me davam uma força imensa para que eu pudesse concluir os estudos. Bacana. Bom, vamos falar então a respeito dos professores, através do depoimento deles mesmos. Vamos ver. Oi, gente. Eu tô aqui para lembrar do tempo que a Milene estudou aqui, no conhecido Leme do Prado. A primeira vez que eu vi, que foi na sala de aula sentada, né? Quando eu olhei para ela, eu percebi, assim, uma menina tímida. Né? Ela tinha esse rostinho mesmo, meiguinho e tal, né? Ela sempre foi quieta. Ela não foi, assim, aluna de conversar, fazer bagunça, não, nada disso. Assim, normal. Conversava, fazia lição, perguntava, se interessava. Oi, Milena, tudo bem? Sou o professor Cláudio. Na época você tinha aula com a professora Roseli Passos. Um dos episódios que eu lembro era com vamos embora, pegar a bola. Aí você pegava a bola de vôlei, ficava sendo embaixadinha e todo mundo tirando sarro que não conseguia pegar a bola de você e você fazendo a embaixadinha. Eu era coordenador da escola e estava organizando um campeonato de futebol feminino. E ela era bem pequenininha, né? Chamava atenção porque as outras meninas que inclusive jogavam futebol, ela já tinha um porte maior, tinha uma perna mais grossa e ela era bem fininha, bem magrinha. Ela pegou uma bola na área dela e foi fazendo embaixadinha até o gol e fez o gol. Com o passar do tempo, os colegas comentavam, né, o que ela fazia. Mas eu achava assim, que ela fazia de brincadeira, na quadra, quando estava na aula de educação física. A gente teve um momento muito legal, porque eu já tinha dado aula para os irmãos dela e, durante muito tempo, ela teve que ficar comigo. Eu era um professor mais flexível, eu aceitava que ela me acompanhasse para repor as aulas que ela tinha perdido durante as viagens. Aqui se usava uniforme, era terminantemente obrigatório usar uniforme. Se por acaso ele não pudesse comprar, a PM comprava, então o aluno não tinha desculpa, né? Se ele viesse em uniforme, ela mandava o aluno de volta para casa para que ele vestisse o uniforme. Eu trouxe 2 atividades aqui para mostrar para vocês que ela fazia em sala. Essa é um trabalho individual. Como eu sou professor de história, esse trabalho sobre a Mesopotâmia. E o outro é o jornal, que eu dava a matéria do bimestre e eles tinham que produzir um jornal falando da matéria. Tá? E eu te desejo tudo de bom. Foi muito interessante reviver todos esses momentos, né? Um beijo, Milena. Tudo de bom para você. Um beijo. E espero que você tenha pleno êxito agora. E não esquece, eu falei que o Ronald ia ser jogador de basquete. Pode pôr ele no basquete que ele vai dar certo. Não é só o professor, é um visionário ele. É verdade. O professor Pedro Paulo realmente foi... Era esse que era altão? É, muito alto. Que é alto, é. E ele, isso mesmo, ele deu aula para meus irmãos, para mim. Muitas vezes eu acompanhava em algumas aulas, chegava um pouquinho antes no colégio para acompanhar alguma aula, principalmente nessas matérias que eu não tinha muita facilidade. Geografia, história. Geografia,
até eu conseguia um pouquinho melhor. Mas história sempre foi muito difícil para mim. Acho que eu só tive uma nota vermelha no boletim e foi de história. E ele sempre me dava essa ajuda de eu poder repor algumas aulas e até fazer um reforço escolar, acompanhando ele em outras salas da mesma série para que eu pudesse pegar a matéria. E ele mesmo, às vezes eu encontro, assim, faz muitos anos que eu não vejo, mas depois de ter saído do colégio, eu já encontrei, às vezes, sei lá, comendo pastel na feira próximo do colégio. E ele sempre falou pela altura do Ronald que o Ronald ia ser um bom jogador de basquete. E o Ronald hoje joga basquete no colégio, joga futebol e basquete. E realmente ele gosta bastante e se dá bem. Muito bem. Você, quando tinha campeonatos, eu vi que tinha um campeonato feminino. Sim, ele montou o primeiro. Mas os campeonatos masculinos, você era chamada também ou não? Então, eu sempre pedi que... eu acho que esse primeiro campeonato feminino foi de tanto eu pedir que fizesse algum campeonato, porque tinha realmente algumas garotas que jogavam até fora, assim, futebol de salão. Porque a Federação Paulista de Futebol de Salão sempre teve campeonatos femininos, até antigamente, na minha época. Mas eu nunca tive a oportunidade, naquela época, de jogar em algum clube profissional. E tinha gente no colégio que jogava. Então eu falava, a gente consegue organizar um campeonato, pelo menos 2 times, para fazer um campeonato. E aí, mas feminino? Feminino, só de garotas. Você nunca jogou com os meninos? Não, eu sempre pedia, mas eles achavam que era... Por mais que eu jogasse no intervalo com eles... Ia ser humilhante, né? Eles falavam que eu podia me machucar. Ah, é? E o professor falou, realmente, eu era muito magrinha, mas muito magrinha. E assim, dava a impressão de que a qualquer momento alguém ia dar uma entrada mais forte e eu ia quebrar no meio. Às vezes aqui no Tempos de Escola, a gente arruma alguns objetos, algumas coisas. Nós temos 2 coisinhas aqui que nós conseguimos. Uma são autógrafos. Você lembra disso? Não. Deixa eu primeiro mostrar aqui na câmera. Aí. São autógrafos que eu acho uma garota dedicava a outra. Ah, no finalzinho do ano? Eu acho que é. Olha aqui. Oswaldo Júnior para a Regina, autografado. Tem vários aqui e acho que esse aqui, ó, 1000 beijos, Milene, acho que é para Menene. Vê se lembra disso, porque eu tô aqui só chutando. No colégio, que engraçado. Esse aqui, ó, tá escrito Milene mesmo, mas eu fazia assim, ó, M, U, I, já virava um L. Ah, Milene, que é o seu jeito de escrever. Nós tínhamos muito, hoje não existe mais tanto isso. Hoje por exemplo, meu filho tem um livro do final do ano, que aí sim eles autografam, mas é um livro com fotos que eles tiraram de atividades durante o ano inteiro. Mas do papelzinho assim eu não lembrava realmente. Foi a Regina que guardou, né? Acho que sim. E essa carta aqui, você lembra? Não. Vamos ver o que tem dentro desta carta aqui. Dentro dessa carta tem um cartão. Nossa, de Natal. E atrás, Rê, te curto pacas. Nossa, isso é muito... Te desejo todas as felicidades do mundo. E um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, Milene Domingues. Um dia depois do Natal, de 91. Nossa Senhora. Te curto pacas é muito... Ah, te curto pacas. Quando meu filho vir com umas frases assim, eu não posso nem mais falar nada. É verdade. Que bacana, muito legal. Oh. 91 e 90, que bacana. E a Rê guarda até hoje, cara, que legal. Tem gente que guarda com o maior carinho. O que aconteceu com você depois dessa escola? Você saiu e fez o quê? Olha, depois do colégio, logo em seguida eu já fazia as embaixadas, já trabalhava com isso, no final do terceiro colegial já jogava no Corinthians. Então eu fui jogar futebol. Eu não fui prestar um vestibular, nem faculdade. Parou os estudos. Parei os estudos. E depois disso eu já comecei, com 18, 19 eu terminei o colégio. E com 20 eu também já casei, já tive filho, já fui morar fora. Então foi logo em seguida. Eu acabei jogando 1 ano só pelo Corinthians aqui no Brasil e depois já fui morar fora. Você é com o Ronald como sua mãe foi com você na escola?
Muito. Eu acho que eu sou até um pouco mais flexível, até porque eu só tenho um filho. Minha mãe já era mais radical por ter 6. Eu acho que a paciência não é a mesma se você tem 1 ou se você tem 6. Mas quanto à cobrança, muito. Eu acho que eu sou mais flexível no sentido que eu também entendo que naquela época, na minha época, eu estudava e ia para casa. Logicamente que a vida era um pouco mais difícil e tinha que ajudar nos deveres da escola e nos deveres da casa, cuidar dos irmãos, mas eu não estudo nem a metade do que meu filho estuda. Hoje em dia, os alunos têm, até de escolas estaduais ou escolas públicas, eles têm um conteúdo muito maior do que o nosso. Então, o estudo de hoje eu acho que é um pouco mais avançado, até pela tecnologia, o avanço da internet. Mas quanto à cobrança, eu acho que os pais têm que cobrar mesmo. Cabe aos pais, né, e no caso, eu que convivo, moro e sou muito mais próxima, de fazer ele entender que sem estudo a gente não vai a lugar nenhum. Que primeiro de tudo e a prioridade na vida dele são os estudos. E depois o resto a gente vai dando um jeito de encaixar no tempo que sobra. Muito bom. Milene, muito obrigado por ter vindo aqui. Adorei conhecer esse lado escolar teu aí. Eu que sou um super fã, eu lembro da primeira vez que eu vi você no intervalo de um jogo fazendo embaixadinhas, e aí as pessoas começaram a conhecer. Foi muito legal conhecer essa parte sua escolar. Obrigadão, viu? Imagina, eu que agradeço, viu? Obrigada. Obrigado a você. Obrigada de ter feito eu voltar. Esse tempo. Muito obrigada, viu? Adorei. Obrigada. Obrigada a todos aí. Obrigadão. Que correram atrás e não foi fácil achar algumas coisas minhas, viu? Estamos aí. Obrigada. O Tempo de Escola fica por aqui. Na semana que vem voltamos. Tchau, obrigado. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito simpático. Obrigada, legal, viu? Eu agradeço, que bacana.